tudo bem? Sou Patrícia do Cerimonial da Presidência da Assembleia. Vai ter fala? Convidamos a todos que se acomodem em seus lugares, desliguem ou coloquem no modo silencioso os telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos. Dentro de poucos instantes, iniciaremos o evento. A Polícia Rodoviária Federal também aproveita este momento para parabenizar todas as mães por conta da data de ontem. 13 de maio também é uma referência na nossa história, 130 anos de abolição da escravatura, um referencial que também a PRF gostaria, neste momento, de fazer a citação. Informamos a todos que esse evento está sendo transmitido pela TV Assembleia, no Facebook da PRF Brasil e na agência PRF. Podem anotar. O endereço eletrônico é o www.prf.gov.br/agência. Na abertura do evento, antes de iniciarmos com as autoridades, gostaríamos de trazer aqui um trecho do livro A Revolução dos Campeões, de Roberto Chiniachik, quando ele diz o seguinte: depende de você. O amor que você quer encontrar nos outros, a paz que reclama e tenta encontrar, dependem de você. O diálogo, base de toda a convivência, também depende de você. A realização que você julga especial depende de você. A organização que você tanto apregoa depende de você. Ponderar, queixar-se ou produzir, atrapalhar ou servir, desprezar ou valorizar, revoltar-se ou colaborar, adoecer ou curar, rebaixar ou elevar, monologar ou dialogar, ensimesmar-se ou abrir-se, estacionar ou progredir. Tudo é uma questão de escolha, e essa escolha depende unicamente e exclusivamente de você. Gostaríamos de aproveitar esse trecho extraído do livro e dizer que o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões nas Rodovias Federais também depende de cada um de nós. Senhoras e senhores, bom dia, sejam muito bem-vindos à audiência pública que apresenta o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, Penatrans. Esta audiência pública, promovida pela Polícia Rodoviária Federal, tem como objetivo ouvir e debater com a sociedade aspectos relevantes para a construção deste plano, que tem como foco a preservação da vida. Para tanto, a Polícia Rodoviária Federal convidou algumas autoridades para expor informações a fim de subsidiar os debates que poderão ajudar no êxito do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões nas Rodovias Federais e a implementação de iniciativas e providências que os órgãos envolvidos vêm adotando para as ações de segurança viária. Vamos logo compor a mesa para iniciarmos o nosso evento. Gostaríamos de contar com a participação de todos, mais uma vez, solicitando que desliguem os aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso. Muito obrigado.
Agora sim, convidamos para compor a mesa de honra o deputado estadual, senhor Marcelino Galo, que representa neste ato o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Ângelo Coronel. E também o policial rodoviário federal Virgílio de Paula Tourinho, superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia. Compondo a mesa, o superintendente da nossa briosa Polícia Rodoviária Federal da Bahia, o senhor Virgílio de Paula Tourinho. Convidamos o diretor-geral do DENATRAN, Maurício José Alves Pereira, para também fazer parte desta mesa de honra. Chamamos para compor a mesa o Procurador da República, Fábio Conrado Loula, chefe do Ministério Público Federal na Bahia. Convidamos a promotora de Justiça, Rita Márcia Leite Santos, representando a Procuradora-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, Ediene Santos Lousado. Está a caminho. Continuamos compondo a mesa. Convidamos para o palco o diretor-geral do DETRAN na Bahia, Lúcio Gomes. Chamamos o superintendente da Transalvador, Fabrício Miller. Convidamos o delegado do Centro de Operações Especiais, COI, Marcos César da Silva, representando o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa. Seja muito bem-vindo. Convidamos para compor a mesa o coordenador de Planejamento e Controle Operacional da PRF, o policial rodoviário federal Djairlon Henrique Moura, representando o diretor-geral da PRF. Chamamos o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes na Bahia, Amaury Souza Lima.
Pedimos aos senhores componentes da mesa para tomarem lugares nos assentos. Continuamos com o nosso evento, trazendo aqui mais um texto que mostra toda a força desse comprometimento e a participação de cada um. Enquanto não estivermos comprometidos, haverá a hesitação, possibilidade de recuar e a ineficácia. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar, cuja ignorância mata inúmeros planos e ideias esplêndidas, no momento em que definitivamente nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todos os tipos de coisas ocorrem para nos ajudar, em circunstâncias que nunca teriam ocorrido. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor como resultado da decisão. Todas as formas imprevistas de coincidência, encontros e ajuda material que nenhum homem jamais poderia ter sonhado encontrar em seu caminho. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si mesma a força e a magia. Esse texto é de Goethe e mostra exatamente o quanto essa força do comprometimento tem trazido resultados significativos neste plano nacional de redução de mortes e lesões nas nossas rodovias federais. Neste momento, convidamos a todos a se colocarem em posição de respeito para entoar o hino nacional brasileiro. Berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo.
alicerces da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, pátria amada, os filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de chamar agora para compor a mesa o Procurador da República, Fábio Conrado Loula, chefe do Ministério Público Federal da Bahia. Muito obrigado pela presença. Gostaríamos também de destacar e agradecer a presença de todas as autoridades que vamos nominar. O senhor Tiago Correia, vereador da Câmara Municipal de Salvador. O senhor Antônio Alberto Monteiro, chefe da Coordenadoria de Segurança de Trânsito no DETRAN de Alagoas e consultor técnico da Associação Nacional dos DETRANs. O senhor Antônio Edson Souza Meira Júnior, painelista, ele que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Tráfego da Bahia. O senhor Anselmo Calixto da Mota, diretor de Operação de Tráfego da Secretaria de Infraestrutura da Bahia. O senhor Carlos Napolitano, superintendente de Operações da Via Bahia. O senhor Cláudio Rissardi, superintendente adjunto de Operações da Via Bahia. O senhor Carlos Bonini, também painelista, ele que é do gerente de comunicação e relacionamento da Via Bahia, o tenente-coronel Carlos Renato Lima da Silva, comandante do grupamento aéreo da Polícia Militar, o senhor Cássio Garcia, assessor especial da Secretaria Estadual de Saúde, o senhor Clóvis Ezequiel dos Santos, secretário municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Santo Antônio de Jesus. A senhora Denise Maria da Silva Ribeiro, também painelista, professora mestra do Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia da UFBA. O senhor Diego Brasil, assessor especial da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia, representando o presidente Paulo César Carleto. Também o senhor Hilton Daniel Ovale, gerente de operações da concessionária Litoral Norte, o senhor Hilton Silva Ribeiro, procurador jurídico da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Alagoinhas, representando o superintendente Luiz Fernando de Araújo Souza, o senhor Mário César Lopes Pontes, Câmara, diretor do Instituto Médico Legal, representando também o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, Elson Jefferson Neves da Silva, a senhora Miriam Bastos, painelista, gerente de Educação para o Trânsito da Transalvador, a senhora Patrícia Nogueira Alves Silva, painelista, subgerente de Regulação Hospitalar e Pré-Hospitalar do SAMU, e o senhor Wilson Yassuda, consultor de segurança viária da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e similares. Muito obrigado pela presença de todos nesta manhã festiva, nesta audiência pública. Gostaríamos ainda de registrar a presença dos superintendentes da Polícia Rodoviária Federal nos estados do Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Sul, Paraíba e Sergipe, bem como os chefes de delegacias do Estado da Bahia. Convidamos o superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, senhor Virgílio de Paula Tourinho, para sua fala de boas-vindas. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aos presentes e agradecer a participação nesse evento. Esse é um momento ímpar para todos nós que trabalhamos trânsito
em nosso país, mais particularmente em nosso Estado. Mais à frente, iremos avançar sobre o tema, debater e discutir muito sobre ele. Senhores e senhoras, é uma grande oportunidade para todos nós. Quero cumprimentar as autoridades que compõem a mesa, agradecer ao deputado Ângelo Coronel, que nos proporcionou a audiência nessa casa, que é a Casa dos Grandes Debates, sendo, portanto, uma referência para o pleito ora a ser expandido. O trânsito na nossa nação e, principalmente, no nosso Estado. Cumprimentar meu amigo, o deputado Marcelino Galo, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, em nome de quem saúdo as autoridades aqui presentes. Cumprimentar o Dr. Maurício Alves, diretor do Denatran. Cumprimentar meu amigo Lúcio, diretor do Detran, em nome de quem saúdo os operadores de trânsito. Cumprimentar o Dr. Fábio Loula, procurador-chefe do Ministério Público Federal. Cumprimentar meu amigo Djairlo, coordenador de controle operacional, nesse ato representando o inspetor Renato Dias, diretor-geral da PRF, em nome de quem saúdo a todos os meus colegas da Polícia Rodoviária Federal. Cumprimentar meu amigo Fabrício Miller, superintendente de trânsito do município de Salvador, em nome de quem saúdo todos os agentes de trânsito. Quero fazer um agradecimento muito especial à minha equipe e parabenizar pelo envolvimento, dedicação e organização do evento. Agradecer também à equipe da Assembleia Legislativa da Bahia pelo fundamental apoio que nos tem dado e que nos deu nesse evento. Todos que aqui se fazem presentes nos prestigiam e promovem o respeito e o comprometimento com o tema. Portanto, minhas considerações e sinceros agradecimentos. Por fim, desejo a todos um excelente evento. Muito obrigado. Convidamos, nesse momento, o Procurador da República, senhor Fábio Conrado Loula, para fazer uso da palavra. Cidadãs e cidadãos presentes, membros da mesa, Superintendente Virgílio, bom dia. Eu quero cumprimentar o superintendente pela realização dessa audiência pública. Eu sempre digo que é dever de todo agente público ouvir antes de decidir. Portanto, essa aqui é uma oportunidade para discussão aberta, franca, uma reunião com todos os agentes que têm interesse nesse tema e eu acho que vai ser muito proveitoso para todos, sempre visando ao cumprimento do interesse público, atendimento ao interesse público e buscando subsídios para a atuação da PRF. Quando o Virgílio esteve lá comigo na Procuradoria para entregar o convite para essa Assembleia, para essa audiência pública, eu falei com ele que um dos segmentos em que nós, no Brasil, temos bastante sucesso nos últimos anos é justamente na redução de vítimas fatais, né? Nas rodovias, vários motivos. Os carros são melhores, as rodovias talvez melhores também, mas especialmente a atuação dos fiscais, Transalvador, PRF, enfim, todos que estão envolvidos nessa missão de preservar a vida no trânsito, evitar acidentes. Então, com muito prazer, com muita honra, com muito orgulho que estou aqui ao lado do Virgílio para participar dessa audiência pública. E, enfim, os protagonistas aqui são Virgílio e vocês. Eu vou encerrar por aqui para que a gente possa dar continuidade à audiência pública. Obrigado. Convidamos agora o diretor do Denatran, senhor Maurício José Alves Pereira, para fazer uso da palavra. Bom dia, doutor Amaury Souza, representante do DENIT aqui no estado da Bahia, doutor Marcos César, representante da Secretaria de Segurança Pública aqui no nosso estado, doutor Fábio Loula, representante do Ministério Público Federal aqui no estado, meu amigo Djairton Henrique, que representa meu amigo, meu irmão Renato, superintendente
diretor-geral da Polícia Rodoviária, a qual saúdo os demais diretores, coordenadores e membros da Polícia Rodoviária que se encontram aqui, vindos de todos os cantos do Brasil. Uma saudação especial a todos vocês pelo compromisso e o comprometimento. Meu amigo Fabrício Miller, superintendente de trânsito da Trans Salvador, aqui na nossa belíssima capital baiana. Meu amigo Lúcio Gomes, diretor do Detran da Bahia, que tem feito um trabalho hercúleo, é um dos grandes destaques nacional do Sistema Nacional de Trânsito, dos Detrans, pela inovação, pelo seu comprometimento com o sistema. Meu amigo Tourinho, superintendente da Polícia Rodoviária aqui, a qual me desdobrei em 10 para poder estar presente, mas não poderia faltar o seu convite. Meu deputado Marcelino Galo, a qual saúdo de forma especial também, em seu nome, em todos os deputados estaduais da nossa querida e tão bela Galo, Bahia. E agradecemos pelo comprometimento de estar presente aqui e ceder essa estrutura. E, de forma particular, Tourinho, gostaria também de saudar e parabenizar sua equipe pela realização do evento, o comprometimento que houve, que existe no estado da Bahia. E gostaria de saudar também, de forma especial, todos os outros superintendentes, diretores, agentes de trânsito aqui presentes, por esse compromisso, esse comprometimento, que quando, em janeiro ainda, conversava com o inspetor Renato sobre a importância do Penatrans, que viraria a partir do dia 12 de março lei, e a necessidade de realizarmos audiências públicas, doutor Fábio, em todo o Brasil, e acima de tudo do comprometimento da Polícia Rodoviária, nós nos reuníamos lá na Paraíba, já com um planejamento, porque apesar de termos tido uma redução do número de vítimas no trânsito do nosso país, precisamos avançar muito mais. E o Penatrans nos dá essa possibilidade, Fabrício, de trocar a experiência, de ouvir em todo o Brasil, já que a lei estabelece isso, a realização de audiências públicas e consultas públicas em todo o estado da nossa federação, realizadas pela Polícia Rodoviária e o Conselho Estadual de Trânsito, que nós ainda temos números impressionantes de vítimas fatais no nosso trânsito. Gradativamente temos tido uma redução. O último dado, referente ao ano de 2017, apontará uma redução pelo DataSUS em torno de 34 mil vítimas, mas é como ainda morresse por dia um ônibus com mais de 100 pessoas nas nossas estradas. E são números que nos fazem refletir e que mostram que morre mais gente no nosso trânsito do que somado em todas as guerras do mundo. Isso para não falar dos sequelados, das vítimas que ficam com sequelas para toda a sua vida, Tourinho, que se aproximam de 600 mil. E os números que são calculados como custo Brasil para isso são imprecisos, mas são gigantescos. Pode ultrapassar 40 bilhões ao ano. Então, nós precisamos ter mecanismos ávidos e precisos, acima de tudo, deputado Marcelino Galo, para que possibilitem efetivamente que tenhamos como consciência e como sentimento sine qua non na nossa nação, que é indispensável investir na educação e transportes coletivos de qualidade para a nossa população. O grande erro dos últimos governos foi ou ter abandonado ou ter deixado de lado o investimento no transporte coletivo e aberto mão de incentivos fiscais que possibilitassem no nosso país a aquisição de transportes individuais, como motos. E o que nós tivemos nos últimos 10 anos no nosso país foi uma verdadeira pandemia relacionada ao número de vítimas fatais do trânsito, principalmente motociclistas vítimas de acidentes.
no mínimo 70% das vítimas dos hospitais traumáticos do nosso país são motociclistas que se envolveram, foram vítimas de acidentes. Um número impressionante. Na nossa Paraíba, no ano de 2015, quando estava no Detran do Estado ainda, fiz um estudo técnico no Hospital de Trauma daquele Estado e dos acidentados de moto, que chegava àquele momento a 77% dos ocupantes dos leitos, Tourinho, 68% desses, se nós levássemos em contas como fosse 100%, eram reincidentes, estavam no segundo, terceiro, quarto ou quinto acidente. Isso é uma realidade nacional. São Paulo, apesar de ter apenas 23% dos transportes como motos, no número absoluto de veículos, o índice também se aproxima de 70% das vítimas nos hospitais públicos da capital paulistana de acidentes traumáticos envolvendo os motociclistas. Então temos que ter, acima de tudo, o compromisso, o comprometimento de que o Brasil tem que fazer o que a Bahia tem feito nos últimos anos, investindo tanto no transporte coletivo. Aqui no estado da Bahia, tivemos a inauguração de 36 quilômetros, salvo engano, de metrô nos últimos anos, e uma ascendência nesse sentido que culminou com o quê, Fabrício? Você que sabe muito mais do que eu. Uma redução estatística do número de acidentes e vítimas fatais ou com sequelas na Grande Salvador. Então é isso, efetivamente, um dos pontos que nós precisamos rever no nosso país e termos como política pública, que é o incentivo do transporte coletivo de qualidade. Que país desenvolvido não é aquele país que todo mundo tem seu carro, seus 2 carros, seus 3 carros, sua moto. É aquele que todo mundo usa o transporte coletivo de qualidade. Então nós temos que ter como pressuposto principal isso. O Ministério das Cidades, a qual o Denatran faz parte, tem investido muito nisso. É uma das políticas principais desde que o ministro Baldi assumiu e nós assumimos o Denatran, o incentivo a permitir que municípios e estados tenham acesso a linhas de crédito mais desenhadas para a mobilidade urbana. Que só é quando temos políticas nesse sentido que efetivamente teremos reduções significativas no número dessas mortes. A qualidade e segurança dos carros, nós temos investido. Agora mesmo, estamos discutindo a Resolução 717, que trata do roadmap, que são itens de segurança dos veículos, em torno de 32 itens de segurança, e nós estamos fazendo um grande mutirão, Brasil afora, Fabrício, com mais de 200 pessoas envolvidas nesse estudo, que eu quero que até o meio do ano, até agosto, setembro, nós tenhamos colocado em votação essas outras resoluções que tratam de itens de segurança, como a freagem automática de veículos, que se tivesse já em vigência, poderia ter permitido, só Deus sabe, o número de vidas que poderiam ser salvos, como instrumento obrigatório nos nossos ônibus e grandes caminhões, como é padrão na Europa e grande parte dos Estados Unidos. Estive recentemente, há menos de 3 semanas, na ONU, participando como conferencista de um importante debate, e lá foi estabelecido mais uma década para a redução de número de vítimas dos acidentes em todo o mundo. Porque, infelizmente, a partir do Brasil também ter sido signatário da década de 2011 a 2020, os números foram muito tímidos em relação à redução de mortes no mundo como um todo. Então, precisamos, no mundo como um todo, e mais especialmente no nosso Brasil, a dar-nos as mãos, planejarmos e efetivamente termos políticas públicas para que possibilite que nessa próxima década tenhamos sim a redução de 50% do número de mortes do nosso país.
Mas não são dados, como diz o amigo Renato, que possamos comemorar. Nós temos uma ambição muito grande no nosso país de tentar reduzir ao máximo do máximo possível o número dessas mortes, doutor Lúcio Gomes, porque isso para nós não são números. Isso significa para cada um de nós a vida da minha filha, do filho ou da filha do deputado Galo ou de cada um de vocês aqui. Então é um valor inestimável para cada um de nós. Então nós pedimos, em nome do Sistema Nacional de Trânsito, com muita humildade, a colaboração de todos vocês, Tourinho, para que possamos, juntos, com uma grande corrente, estabelecermos políticas públicas e mecanismos que possibilitem essa redução. Aí sim, de mãos dadas, com união, humildade e comprometimento, iremos avançar muito nessa luta. Meu muito obrigado. Por fim, convidamos o deputado estadual, senhor Marcelino Galo, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos policiais, rodoviários federais, bom dia a todas as autoridades, bom dia à nossa mesa, aqui saudando o nosso superintendente Vigílio Tourinho, jovem, competente, conduzindo de uma forma muito efetiva e eficiente a polícia aqui no nosso estado, o senhor delegado Marcos César, representando o secretário de Segurança Pública, o senhor procurador da República, Fábio Lula, o Lúcio Gomes, diretor-geral do DETRAN, aqui do nosso estado, o senhor superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte da Bahia, Amaury Lima, muito obrigado pela sua presença aqui, senhor diretor-geral do DENATRAN, o doutor Maurício, o senhor superintendente da Transalvador, o Fabrício, o senhor coordenador de Planejamento e Controle Operacional da PRF, Djalon Henrique. Então, saudar a todos vocês e dizer que é uma honra para nós aqui da Assembleia Legislativa, falando em nome do seu presidente e também da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, receber uma das polícias mais republicana, mais eficiente, mais profissionalizada do nosso país, que é a PRF. E a gente sente isso não a partir de cima para baixo, mas circulando nas estradas do nosso estado e ali tendo, a possibilidade de perceber o diferencial. Então, vocês estão de parabéns pela sua atuação, o superintendente, e dizer a vocês que redução de mortes e lesões deveria ser um tema da centralidade da segurança pública como um todo, que alguns falam que está falida, mas que, na verdade, nunca existiu para proteger a vida e nem o patrimônio maior dos pobres, que é justamente a sua existência, mas sempre para proteger o patrimônio e a opressão e garantir privilégios na nossa sociedade. Então, esses ensaios de romper com isso, essa atuação republicana das polícias, elas têm que ser incentivadas, elas têm que ser apoiadas. Então, vivemos num momento dramático do nosso país. Então, vejam vocês, o Rio de Janeiro está sob intervenção e ali se gasta 1,5 milhão dia
para manter aquela intervenção. Se esse dinheiro tivesse sendo investido nas nossas polícias para fazer o seu feijão com arroz, não seria muito melhor? Vejam vocês, nesse período de intervenção do Rio de Janeiro, a maior ação de apreensão de drogas foi feita por quem? Pela PRF, fazendo ali a sua ação direta. Então, essa ação no trânsito, ela é fundamental. Aqui o doutor Maurício já colocou. Ela perpassa, é o estágio civilizatório de uma sociedade que vive nesse momento, que representa a sua violência também no trânsito. Então, para acabar com isso, a polícia ela é fundamental, mas não é só a polícia. A atuação ali reflete a educação de uma sociedade estruturada na violência, na hierarquia. Vocês viram que, no outro dia, um agente público apreendeu a carteira de juiz alcoolizado e ele deu voz de prisão. Isso é a máxima de uma sociedade autoritária. Você sabe com quem você está falando? Então, nós precisamos romper com isso. Então, as polícias, como agente servindo ao cidadão, servindo uma sociedade democrática, ao Estado de direito. Isso é que nós precisamos. E, com certeza, esse caminho que segue a PRF é o caminho correto. Então, vamos reduzir as mortes, vamos reduzir as mortes da nossa juventude negra e pobre. Os agentes de Estado, principalmente aqueles que estão na segurança pública, têm que fazer uma reflexão junto com toda a sociedade. E ali não é culpa das polícias, porque quem atira é um sistema de exclusão baseado na desigualdade que se acirra no mundo e se acirra de forma dramática nesse país. Então, uma sociedade onde 1% detém mais de 60% da riqueza, dos meios de produção, com desemprego atingindo índices cruciais. Então, a perspectiva de futuro, isso é que nós precisamos incluir, nós precisamos educar. Então, o contingenciamento, o corte de recursos feito pela PEC 95, vocês estão sentindo o que significa isso de corte de ações fundamentais para garantir. Então, cuidar do trânsito não é fazer uma indústria de multa. Cuidar do trânsito é educar, é proteger o cidadão. Então, bom encontro para vocês. Esse encontro será muito importante para a gente. Agradeço a vocês por escolherem esse espaço, o apreço ao poder legislativo, que significa apreço à democracia. Então, muito obrigado a vocês e tenham um grande encontro. A Polícia Rodoviária Federal é que sente-se honrada em estar neste espaço e compartilhando todo esse estudo, todo esse conhecimento. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença dos senhores Carlos Ubaldino, deputado estadual, que já se encontra aqui, senhora Cíntia Alves Ferreira, da Secretaria Municipal de São Sebastião do Passé, o senhor Clóvis Ezequiel, secretário municipal de Santo Antônio de Jesus,
o senhor Fábio Serravalli Franco, presidente do SIM-PRF, Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais da Bahia, o senhor Tiago Corrêa, vereador que já se encontra aqui na fileira da frente, o senhor Renato Gonzaga dos Santos, diretor do DMTT, Departamento Municipal de Transporte Terrestre, da Prefeitura de São Sebastião do Passé, o senhor Valério Bonfim, da Sutran de Ilhéus, o senhor Fábio Silva dos Santos, Superintendência de Trânsito de Camaçari, o senhor Luciano Dantas, da AGERBA, Agência Reguladora, o senhor Gilson Nascimento, do CETRAN de Ilhéus, o senhor Anderson Borges, do CETOP, o senhor Carlos Arthur dos Santos Pires, promotor de Justiça, o senhor Alisson Corrêa Carvalho, Guarda Municipal, inspetor-geral da Guarda Municipal de Salvador, e também agradecer os demais presentes, autoridades, presidentes, integrantes dos órgãos municipais, estaduais e federais. Convidamos a todos da mesa a retornarem aos seus lugares de origem. Muito obrigado pela participação. Uma salva de palmas. A partir de agora, os convidados fazem uma exposição sobre o tema proposto. Após esse tempo, será aberto um espaço de até 20 minutos para a leitura das perguntas e os debates nesta manhã. As perguntas serão feitas de forma escrita. Quem desejar se manifestar deve sinalizar para nossas colaboradoras que estão nos corredores deste espaço, com as fichas de inscrição. As perguntas vão ser encaminhadas à mesa, seguindo a ordem de cadastramento. Ressaltamos que, ao final dos 20 minutos, as demais manifestações que não forem atendidas serão analisadas e, oportunamente, respondidas de forma individual. Ressaltamos ainda que temos uma consulta pública no site da Polícia Rodoviária Federal, é o www.prf.gov.br/agência/Penatrans, disponível até o dia 6 de junho para manifestação da sociedade em geral. Gostaríamos de enfatizar mais uma vez que todo o evento está sendo transmitido pela TV Assembleia, no Facebook da PRF Brasil e na agência PRF, que é o www.prf.gov.br/agência. Neste momento, será feita a composição da mesa referente ao primeiro painel. Mas nós gostaríamos de trazer aqui um vídeo institucional que vamos compartilhar com todos nesta manhã, onde discutimos aqui o Plano Nacional de Redução de Mortes nas rodovias federais, mortes e lesões. Vamos agora assistir a este vídeo institucional da atuação da PRF aqui na Bahia. Convido a todos.
Esse é um verdadeiro exemplo da força do comprometimento. Gostaríamos de agradecer também a presença do senhor Jurandir Oliveira, deputado estadual, que também já se encontra presente. Neste momento, convidamos o superintendente Virgílio de Paula Tourinho para fazer a sua apresentação antes de iniciar os painéis. Bem, as nominatas já foram todas lidas, então vamos partir direto para o assunto sobre o Penatrans. A proposta desta audiência pública é avançar em perspectivas e políticas de forma participativa. Obrigado. De forma participativa e integrada, visando a redução da violência no trânsito. Em 2009, foi apresentado pelo então deputado Beto Albuquerque o projeto de lei 5.525, de 2009, que trata do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Penatrans. E apenas em 11 de janeiro de 2018 foi sancionada e publicada a Lei 13.614, que cria esse plano. É necessário que haja, na sua construção, a participação de todos, principalmente da sociedade. Essa participação é fundamental para que possamos debater e discutir as formas de atuação e, efetivamente, melhorarmos a segurança no trânsito, levando-nos os resultados positivos no final do período do plano. A violência no trânsito tem causado verdadeiras tragédias em nosso país. Vidas são perdidas ou mutiladas, provocando dor em milhares de famílias, além de causar um grande impacto da capacidade produtiva do nosso país. Um estudo da Escola Nacional de Seguros aponta que, por causa dos acidentes de trânsito, o Brasil, em 2017, perdeu aproximadamente 200 bilhões de reais, o que representa 3% do nosso PIB. Nesse mesmo ano, mais de 83 mil vítimas morreram, ficaram sequeladas ou deixaram de trabalhar por causa desses acidentes. O Nordeste é a região com maior número de casos de invalidez, sendo o Ceará o primeiro, com mais de 4,5 mil casos, e a Bahia, em segundo, com mais de 2,25 mil casos. A principal causa desses acidentes de trânsito, na maioria das vezes, é consequência do comportamento do condutor do veículo. Segundo o Boletim Estatístico de 2017 das empresas de seguro, do total das indenizações pagas por morte no trânsito, a região Nordeste é responsável por 32%. E nessa mesma região, o veículo que mais tem se envolvido em acidentes com vítimas fatais é a motocicleta, representando 63% das indenizações pagas. Em 2011, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu a Década das Ações de Segurança no Trânsito, em que os países membros, incluindo o Brasil, devem estabelecer ações, objetivos, iniciativas e metas para reduzir a mortalidade no trânsito em 50%. A regional da PRF na Bahia, com uma estratégia arrojada e inovadora, desenvolveu, desde o início de 2011, uma gestão participativa e democrática, com foco nos resultados e bem-estar dos seus servidores e da sociedade, instituindo o comprometimento, a liderança, a dedicação, a coragem e a responsabilidade entre seus colaboradores, promovendo sua capacitação e atualização. Dessa forma, potencializou a qualidade dos serviços prestados, direcionados às ações preventivas, corretivas e incentivo às atividades educativas. Os resultados alcançados com essa estratégia foram fantásticos. Com a redução no final de 2017 de 34% no número absoluto de óbitos nas rodovias federais que cortam o nosso Estado. Voltando lá em 2011, se traçássemos uma reta de tendência,
chegaríamos ao final de 2017 com 1.243 vítimas fatais nas rodovias federais que cortam o nosso Estado. Contudo, a PRF na Bahia fechou o exercício 2017 com 580 óbitos, o que significa que de 2011 até 2017, levando-se em consideração a reta de tendência, 2.189 vidas foram poupadas, o que representa uma economia aos cofres públicos da Bahia, apenas com a redução dos acidentes com vítimas fatais, de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, de acordo com o estudo do IPEA, que indica, em média, que cada acidente com vítima fatal custa mais de 640 mil reais. Não são ainda números para se comemorar, mas estamos, mês a mês, conseguindo alcançar bons resultados. Nos 4 primeiros meses de 2018, a redução de vítimas fatais já chega aos impressionantes 23% nas rodovias federais que cortam a Bahia. A PRF faz muito com muito pouco. Se conseguíssemos melhorar nosso efetivo, poderíamos prestar um serviço ainda melhor para a nossa sociedade. O Brasil ocupa a incômoda 5ª colocação no mundo, segundo a OMS, em acidentes de trânsito. Em 2017, morreram mais de 34 mil pessoas no trânsito. A segurança viária tem que ser encarada como um problema de segurança pública. Temos que eliminar a ideia da impunidade, implantar uma mudança de comportamento, buscar a participação intersetorial e investir na educação no trânsito para que os resultados positivos continuem a se apresentar. No Rio Grande do Sul, 100% do trânsito é municipalizado. Na Bahia, pasmem, menos de 5% do trânsito é municipalizado. A PRF na Bahia tem uma postura vanguardista e, assim, procura estar sempre um passo à frente em busca da evolução. E, com essa visão, planejou, criou, desenvolveu e está executando um projeto chamado Trânsito Compartilhado, que induz políticas públicas para a criação de leis municipais de trânsito com o principal objetivo de fortalecer a segurança no trânsito. Dessa forma, auxiliamos os municípios, empoderando a força de trabalho para ajudar nas ações e colaborar na capacitação e atualização dos parceiros nessa temática. A municipalização do trânsito é fundamental para o enfrentamento à violência nele. Finalizo agradecendo ao Denatran, doutor Maurício, por reconhecer o papel da PRF no combate à violência no trânsito, nos agraciando, a partir de janeiro de 2019, com assento em todos os CETRANs do Brasil. Para vencermos essa batalha, é importante as parcerias desprovidas de vaidade, preocupadas com as entregas, com o bem coletivo e o interesse social. Na oportunidade, agradeço a cada colaborador da Polícia Rodoviária Federal que, com resiliência e compromisso, tem cumprido a sua missão e proporcionado segurança pública com cidadania, entregando resultados históricos e de excelência à nossa sociedade. Para encerrar, cito aqui um pequeno texto de Rubem Alves, que muito representa a necessidade do nosso olhar ao outro, do nosso tempo para o cuidar, que urge para o agora. Abre aspas. É chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o outro que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Fecha aspas. Muito obrigado e um grande evento para todos vocês. Continuamos com os agradecimentos à presença do presidente da Associação Nacional das Autoescolas do Brasil, senhor Etevaldo Lima da Silva. Obrigado pela presença nesta manhã.
Passamos agora a palavra ao coordenador de Planejamento e Controle Operacional da PRF, Polícia Rodoviária Federal, o senhor Djairlon Henrique de Moura, para apresentar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, Penatrans. Acho que ficaria melhor. Mas... Deixa eu pegar aqui para o senhor. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui em nome de todos os policiais rodoviários federais, superintendentes, demais autoridades, inspetor Torinho, e já digo parabéns aqui pela organização do evento, a toda a sua equipe também. Doutor Marcelino Galo, a quem eu saúdo todos os membros da casa, né? E que já digo de antemão que é a casa apta a receber todo o debate, não é isso? É o melhor local para se debater as boas práticas e as boas ideias. E o doutor Maurício Pereira, diretor do Denatran, nosso parceiro de toda hora. Senhores, senhoras, demais colegas, vamos dar início aí à nossa proposta para o Penatrans. Melhorou. Tá. Então, na realidade, a lei, quando ela foi estabelecida lá em em janeiro de 2018, ele não dava um plano pronto. Ele dava diretrizes, onde, na passada desse ano, a gente vai fazer a construção desse plano, né? Então, aqui, o objetivo dessa audiência, previsto já na lei, tanto a audiência como a consulta pública, é apresentar para os senhores a proposta que a PRF deve apresentar até o dia 1º de agosto ao CONTRAN, certo? Então, essa proposta, inicialmente, a gente tem que apresentar as metas a partir de 2 índices, né? Índice de morte por grupo de veículo e por grupo de pessoas. E aí a gente já vem trazendo a dimensão do problema que já foi tão bem falado aqui pelo inspetor Torinho e pelo o nosso diretor do Denatran. Nós temos aí países em guerra, onde a Síria tem 231 mortes, 231 mil mortes, e o Brasil 255 mil mortes. Nós já vemos, né, o quão é grave a situação no Brasil em relação à violência no trânsito, comparando-se apenas 6 anos, né? Então, pode passar, por favor. Outro dado que chama bastante atenção, o inspetor Torinho já apresentou aqui, é o viés econômico, né? Somente nos últimos 5 anos, aliás, entre 2012 e 2016, nós tivemos aí um custo de acidentes nas rodovias federais, considerando também dados do IPEA, de 60 bilhões de reais, o que equivale aproximadamente a 9 vezes o orçamento de Salvador aprovado, certo, na LOA aqui para esse ano de 2018. Então, nós já vemos aí o gasto que nós temos com os acidentes de trânsito, seja para invalidez, seja pela a não contribuição para a renda familiar, educação, para a manutenção dos órgãos de fiscalização, aí está todos os custos envolvidos. Pode passar, por favor. E, por fim, o que é mais grave de tudo, são vidas que são precocemente retiradas do nosso convívio. Esse aí, para mim, enquanto houver uma morte no trânsito, a gente tem que batalhar e tentar reduzi-la e eliminá-la. Por favor. Então, as parcerias que são necessárias para o Penatran funcionar. E aí a gente já vai começando assumindo um compromisso aqui com os órgãos, não é isso? Então, a sociedade é o principal parceiro. Sem uma mudança do comportamento, e não é a mudança do comportamento só à frente do veículo, é a mudança do comportamento em nos cobrar se os órgãos públicos estão fazendo de fato seu papel. Então, a sociedade é o principal parceiro desse plano, tá? Além desse, nós temos o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, ao qual nós estamos vinculados, Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, e aqui a gente temos uma boa parceria com o DENIT, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. O plano ele não contempla a educação, mas não há como se fazer qualquer plano sem a gente inserir a educação nesse contexto. É um tema transversal, certo? E aqui a gente colocou o Ministério da Educação como um dos grandes parceiros, além dos órgãos estaduais e municipais, que são, de fato, quem estão na ponta, quem convive com o problema diariamente. Pode passar, por favor. Entrando já na década de ação pela segurança no plano do trânsito, a gente vai ver os esforços e os resultados que têm se alcançado. Tá? Então, a resolução, como bem o inspetor Torinho comentou, é a resolução 64255 de 2010, que a ONU estabeleceu como o decênio 2011-2020
a meta de reduzir 50% a quantidade de mortes no trânsito em todo o mundo. Tá? Naquele momento, o Brasil era o 4º colocado, a gente vai ver mais à frente. E ela baseou-se em quê? Primeiro, pelos estudos de saúde. Era um problema de saúde pública a questão da violência no trânsito, já bem comentado aqui. Ocupa-se leitos hospitalares, deixa milhares e milhares de lesionados, né? Então, se nada fosse feito, a partir daquele ano de 2010, nós chegaríamos em 2020 com 1.900.000 mortes no trânsito. Era a projeção naquele momento. Pode passar. Então, o Brasil estava em quarto local, e o desafio naquele momento, em 2010, era chegar em 2020 com 21.000 mortes, 422. Esse foi o compromisso assumido por toda a sociedade brasileira, através dos seus representantes lá junto à ONU. Pois não, pode passar. Então, a partir de 2000... Então, a gente vê a sequência, né, a variação da violência. Na cor verde, nós temos o total de mortes apontados pelo DataSUS, dados oficiais do DataSUS, e em azul, que é a barra menor, nós temos os dados oficiais da Polícia Rodoviária Federal de mortes ocorridas em rodovias federais. Ou seja, fazendo uma diferença entre o que o DataSUS apresenta e o que a Polícia Rodoviária registra em seus acidentes, em seus sistemas, nós temos aí, de 2010 a 2015, uma redução significativa, mas ainda muito longe do compromisso que foi assumido lá em 2010. Tá? Então, nós temos aqui na última barra, certo? Já em 2015, que são os últimos dados oficiais do DataSUS, 38.651 mortes, tá? E nas rodovias federais, 6.870. Então, representa o quê? Uma redução de 20,32, comparando com dados oficiais do DataSUS, a última colocação, né, dos seus dados. E a PRF, o que é que tem feito? Bom, para se ter ideia da nossa dimensão e do nosso desafio e do nosso problema. Então, nós temos 72.000 quilômetros de rodovias a serem policiadas, isso passando por mais de 1.630 municípios, ou seja, 30% dos municípios brasileiros, de alguma forma, a Polícia Rodoviária chega até eles. Desses 72.000, 17.000 são de fronteira, a quarta maior malha rodoviária do mundo é a nossa malha rodoviária federal, certo? Onde passa de 60% de todas as cargas e 80% de toda a riqueza brasileira. Então, a Polícia Rodoviária, em 2010, tinha 8.623 mortes, e agora, final de 2017, aplicando uma redução, uma linha de tendência, certo? Nós temos aí uma redução de 27,55%. Para alcançar, chegar em 2020 com a redução de 50%, a gente ainda falta, nos últimos 3 anos, reduzir 22,45%. Esse é o desafio e, certamente, muito dificilmente a gente alcançará se não houver uma engrenagem funcionando, e não só da instituição, de todos os atores, como a gente já falou lá na frente. Então, as estratégias que foram adotadas nesse período foram ações de fiscalização, capacitação, investimento em tecnologia, né? O policial hoje tem o seu smartphone cautelado com todos os sistemas, tornando muito mais célere e reduzindo o tempo dos processos que anteriormente eram feitos no papel, certo? O esforço legal também, temos um setor que trabalha muito o esforço legal, que nós estamos com a inspetora Maene, que é chefe lá do Núcleo de Prevenção de Acidentes, juntamente com a DFT, Divisão de Fiscalização do Trânsito, que trabalham e encaminham resoluções, propostas de resoluções e de leis ao Congresso e também ao CONTRAN. Tá? A fiscalização direcionada também tem sido a nossa diretriz, e tudo isso medido e avaliado a partir dos seus indicadores e metas. A Operação Rodovida, que já é uma engrenagem que funciona há cerca de 5 anos, onde é um laboratório excelente de integração. Ao final de todo ano, janeiro, entre dezembro e janeiro, quando há um incremento maior de recurso financeiro na economia e as festas de final de ano, a Polícia Rodoviária tem direcionado seus esforços em integrado com outras agências. Educação para o trânsito também tem sido um viés forte da polícia, com o cinema rodoviário, FETRAN, né? O programa de redução de mortes está sendo iniciando, onde a gente verificou o quê? Onde 35% das mortes acontecem em apenas 10% da nossa malha, ou seja, em 7.000 quilômetros acontece 35% das mortes. Então, o direcionamento também está sendo dado nesse sentido. E, por fim, as propostas legislativas, né? Tudo isso e mais algo, a gente tem se esforçado para alcançar os resultados. Logicamente, sem esquecer da parceria, da integração com os outros órgãos. Pode passar. Entrando propriamente no plano, nós temos aqui
a Lei 13.614, que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes, né? Então, ela foi criada para dispor sobre regime de metas de redução de índice de morte no trânsito por grupo de habitantes e índice de morte no trânsito por grupo de veículos. Então, agora, propriamente dita, entra a proposta da PRF para que, havendo interesse, haja manifestação, né, dos espectadores. Então, quais são as principais diretrizes da lei? Participação da sociedade na consecução das metas. Ampla divulgação das ações, procedimentos de fiscalização e dos prazos definidos. E campanhas permanentes de divulgação. Vou passar. Tá? Então, como é que a lei detalha o que deve ocorrer? Desde lá, quando ela foi promulgada em janeiro, até o dia 1º de agosto. O que é que deve acontecer? Certo? A sociedade, junto com os parceiros intersetoriais já citados na lei, transporte, trânsito, justiça, saúde e educação, certo? Devem realizar, junto, a PRF e os CETRANS devem realizar audiências ou consultas públicas junto a esses parceiros, certo? E contando com a sociedade, para que essas se manifestem em relação às metas. Então, nós estamos justamente nessa etapa aqui. Nós estamos promovendo a audiência pública aqui no estado da Bahia, já foram 4 anteriormente realizadas, e os CETRANS também, por parte dos estados, também estão promovendo essas audiências, né? E o resultado disso, o que é que vai ser? Um plano contendo as metas propostas, as ações propostas para alcançar essas metas, que deverá ser apresentado até o dia 1º de agosto desse ano. O CONTRAN passa por um processo de revisão, de elaboração do seu plano, contando com todos os planos que vão receber, e na Semana Nacional de Trânsito, em setembro, ele publica o plano para o ano seguinte. Tá? Então, essa é a sequência de ações que devem ser feitas para que o plano do governo federal, aí sim do governo federal, ele entre em vigor a partir do próximo ano. E a gente já adianta que a nossa consulta pública também já está disponibilizada, tá? Está no site da PRF/agência/Penatrans. Então, só para ilustrar, nós já foram realizada a primeira audiência no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso do Sul, e nós estamos aqui na Bahia. Pode passar. Então, rapidamente, o artigo 326, o artigo 5º, aliás, que altera o CTB lá, que é da lei agora vigente. Então, ela fala: a atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortes por grupo de veículo e índice de mortes por grupo de habitantes. Ambos apurados por estado, por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. Pode passar, por favor? Então, de forma bem resumida, é isso aí. O plano ele vai estabelecer índices por grupo de veículo e por grupo de habitantes, por estado, além dos estados, por ano e por via. Então, nós vamos ter a meta da rodovia federal, onde todos os atores que interferem ali naquele comportamento vão estar comprometidos, e também as vias estaduais e municipais. Pois bem, nós estamos, então, partindo agora de um número. A gente está propondo, a Polícia Rodoviária está propondo, certo, que o índice apontado pela lei de mortes por grupo de habitantes e de mortes por grupo de veículos seja o seguinte: 3. O que é que significa esse 3 aqui? Esse 3 é que hoje, projetando-se até o final do ano, nós teremos 3 mortes a cada 100 mil habitantes. Como a lei fala na redução pela metade, no decorrer de 10 anos, em 2028, nós vamos ter que ter, no máximo, certo, um teto de 1,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, é isso que a Polícia Rodoviária está propondo em relação à meta. A lei ela já estabelece que a meta tem que ser de 50%. Então, a gente está falando que o grupo de habitantes ele seja por 100 mil veículos. E o grupo de veículos, a meta por grupo de veículos seja de 1 milhão de veículos. Eu sei que nem todos estão familiarizados com esses índices, né? São índices que a gente está utilizando, que são adotados praticamente na Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente está trazendo para a nossa realidade o PPA
2016, 2019, já utiliza parte desses índices, nós já estamos condicionados às nossas metas dentro do departamento a utilizá-los, certo? Mas aí agora a gente está trazendo para o conhecimento de todos para opinarem. Pode passar, que a gente vai explicar melhor. Então, explicando melhor aquele índice. Índice nacional por grupo de habitantes. Então, a gente está partindo que, em 2018, se projetando, se o comportamento do trânsito for esse, nós teremos praticamente 3 mortes por 100 mil habitantes nas rodovias federais. Certo? A população, ao final do ano, vai ser em torno de 205 milhões. Então, fazendo uma projeção, a gente vê que a projeção da população ela vai sempre aumentando a uma taxa de 0,5%. Isso dados extraídos do IBGE, não tem nada inventado, o IBGE já fornece essas informações. Tá? E se a gente partir aqui com a redução a 6,5%, ao final de 2028, a gente vai chegar com a taxa de mortes por 100 mil habitantes de 1,5%. Em números absolutos, em termos de Brasil, nós temos 5.746 mortes, ao final de 2028, 3.214. Tá? Pode passar. Na Bahia, como é que funcionaria? Então, a Bahia, na rodovia federal, certo? Por grupo de habitante, a projeção até o final do ano é que tenhamos praticamente 15 milhões e 600 mil habitantes. Hoje, o índice na Bahia é de 3,74 mortes por 100 mil habitantes. Ao final de 2028, teríamos 1,87, certo? Em números absolutos, a projeção é que a Bahia termine no final do ano com 582 mortes, mas pelo trabalho que a Bahia está fazendo aí, alcançando resultados cada ano melhores, eu acredito até que esse resultado vai ser até melhor, certo? E, ao final de 2028, 3.005 mortes. Esse é o desafio, o tamanho do desafio nas rodovias federais. De forma resumida, 2018, 16 milhões, 2028, 16 milhões 335, o índice de 2018, 3,74, aplicando 50% de redução, nós temos 1,87. Pode passar. Por grupo de veículos, então nós temos hoje dados do Brasil nas rodovias federais, projetando-se até o final do ano, 2028, praticamente 61 mortes para cada 1 milhão de veículos. É o que nós temos hoje em nível de Brasil nas rodovias federais, certo? Então, se a frota projetada é de 100 milhões, aplicando um aumento na frota de 3,4, que é o que a gente está vendo aí, histórico, nos últimos 10 anos, aplicando um acréscimo de 3,4%. Logicamente que nós tivemos pool na economia, que esse acréscimo foi até de 10%, mas também vivenciamos os últimos 2 anos, onde o acréscimo foi menos de 2%. Então, jogando uma média, logicamente que isso aqui tem uma tendência muito grande a variar, né? Isso é tudo projeções. Então, nós teremos, ao final de 2028, em números absolutos, 4.588 mortes. Aí vocês veem uma diferença. Nós temos 2 índices com resultados diferentes ao final da década, né? Não tem como ser diferente, tá? Não tem como ser diferente, a não ser que trabalhássemos somente com números absolutos, o que é um risco. Então, na Bahia, hoje temos 4.131 milhões de veículos licenciados. Jogando aquele índice de 3,4 de aumento, nós teremos, ao final de 2028, mais de 6 milhões e 600 mil veículos licenciados na Bahia. Daí, pegando a fala do nosso doutor Maurício, né, se não trabalharmos a questão do transporte público, esse número poderá até ser maior. Daí, o desafio ainda ser maior das agências de trânsito, né? Pode passar. De forma bem resumida, certo? Um aumento aí de praticamente 2,5 milhões na frota, o que acarretaria, né, uma redução menor, considerando esse índice de veículos. Pode passar. Então, pessoal, para a gente alcançar essas metas, a Polícia Rodoviária está avançando e está construindo um plano. Ela não está só se limitando a passar para o CONTRAN no dia 1º esses números. Ela está dizendo, para mim alcançar esses números, eu tenho que estabelecer ações. E o governo ele vai ter que nos apoiar, ou os governos que eu falo, estadual, federal e municipal. Então, hoje nós temos esse cenário aqui, divergência de dados. Como é que eu vou trabalhar uma redução se eu não tenho interoperabilidade de dados, se eu não tenho, os dados não se conversam, não se comunicam? Qual é o banco de dados hoje no Brasil que conversa? Município, Estado e União.
praticamente nenhum. Então, esse é um desafio. Se a gente não tem um conhecimento, um bom diagnóstico, a gente não tem como direcionar uma política, né? Sistemas não se comunicam. Falta de financiamento. Falta de financiamento. Falta de integração e cooperação. Na prática, no discurso, é muito bacana, a gente se integra, se conversa. Mas quando vai partir para a parte operacional, ou mesmo no nível tático, essa integração ela começa a se tornar difícil. E não é porque os gestores não querem, é porque tem dificuldades na legislação que impedem que essa integração, de fato, ocorra. Uma boa parte... Voltando, por favor, pode voltar. Uma boa parte da falta de integração é a divergência de dados, o sistema não se comunica. A gente adota algumas boas práticas de atuar em conjunto, mas não tem, de fato, uma política que seja direcionada com base em informações desses entes municipais, estaduais e federais que facilita essa maior integração. Então, a expectativa com o Penatrans é o quê? Uma base de dados unificadas, um compartilhamento, de fato, de informações, captação de recursos que, de fato, eles possam produzir resultados mais imediatos. O inspetor Tourinho falou bem, a falta da municipalização. A municipalização, no caso da Bahia, não é diferente nos estados, para colocar uma municipalização tem um custo. E esse custo, muitas vezes, os municípios não podem arcar com esse custo, né? Então, daí o FUNSET, que é o Fundo de Segurança e Educação para o Trânsito, se fosse descontingenciado, o ano de 2017 ele foi totalmente contingenciado, ele poderia contribuir nessa implantação da municipalização. Né? Nada que impeça adotar outras captações, mas o FUNSET realmente iria ajudar bastante. E a gente sairia de um modelo de integração e cooperação para um modelo de integração, cooperação e, principalmente, coordenação. Quem coordena as ações de trânsito no Estado? Quem coordena as ações de trânsito em nível de Brasil? Certo? Nós temos uma carência de coordenação dessas atividades. A segurança pública até já está num passo à frente da segurança viária. Ela já tem o GGI, ela já tem os gabinetes de gestão integrada. Mas quais são os gabinetes de coordenação do trânsito? Eu, pelo menos, desconheço algum estado que tenha funcionado bem isso aí, né? Então, essa coordenação é salutar para que o Penatrans funcione bem. Quais são as propostas, então, da PRF para alcançar as metas? Alguns pilares. Governança é o principal deles. Sem governança e sem recurso financeiro, é difícil você avançar com alguma legislação. Fiscalização, identificação de trechos críticos e condutas letais, esforço para reduzir a vitimização de usuários mais vulneráveis. Se falou muito aqui na questão do motociclista. Temos que ter um olhar diferente para esse público. Né? Tem que ser políticas e orientações diferentes. Não adianta eu querer fiscalizar um veículo, dar um direcionamento para uma fiscalização no veículo, como eu dou para uma motocicleta. Esforço legal, educação para o trânsito, vias mais seguras, né? Se falou também na melhoria das vias recentes. Então, realmente, as nossas rodovias têm melhorado. Ainda pode melhorar, mas elas melhoraram significativamente. E, por fim, investimentos, que era para sustentar todas as demais ações de cima. Um exemplo da governança, criar metas, ações, prazos razoáveis, formação de grupo de trabalho para monitoramento do plano, com representantes intersetoriais do governo federal, estaduais e municipais. Né? Sem acompanhamento de um plano, muito provavelmente esse plano ele não vai receber a devida atenção. Então, é importante que se crie comitês locais, no âmbito do governo, no âmbito do município. Né? Adotar medidas de integração, cooperação e coordenação. Então, extraindo ainda mais, adotar medidas de integração, cooperação e coordenação, firmar acordo de cooperação ou memorando de entendimento, compartilhamento de sistema, e aqui a Polícia Rodoviária já coloca 2 sistemas dela que estão prontos, estão rodando, que podem se integrar, interoperar outros sistemas, que é o DAT e o BAT. Por exemplo, o DAT, você não precisa que o policial se dirija até o local. O próprio usuário insere suas informações. Isso o quê? Desonera, no caso, por exemplo, nosso e com certeza das outras agências, do servidor, do agente de trânsito ir até o local, dedicando seu tempo à fiscalização, dedicando seu tempo à orientação de trânsito, evitando com isso mais acidentes. Tá. Pilar número 2, fiscalização. Cooperar-se com instituições de ensino superior. Qual é uma das grandes dificuldades que nós temos? Equipar as agências de trânsito.
Quem é que está com etilômetro, luxímetro, radar em quantidade suficiente, em boas condições? Aferidos, isso, aquilo. Difícil, é difícil. O orçamento é pequeno, então a gente tem que aplicar bem direito. Quando a gente fala em cooperar-se com instituições de ensino superior, a gente fala em pesquisa, em fomentar a pesquisa para que a universidade e a iniciativa privada no Brasil ela possa realmente fornecer mais instrumentos, mais opção de instrumentos. Hoje, para a gente comprar um equipamento, não custa menos de R$15.000. Então, se eu penso em dar 2, 3, 4 equipamentos para uma agência de trânsito, com esse preço fica custoso. Se eu tiver um desenvolvimento de um equipamento nacional, certamente essa tecnologia vai sair a um custo mais baixo, né? Isso é lógico, são medidas a médio e longo prazo, né? Atuar de forma coordenada em segmentos críticos, disponibilização de cursos EAD na plataforma EAD, isso é tudo, PRF, tudo são propostas que a Polícia Rodoviária vai apresentar ao CONTRAN. Pode passar. Enfim, pessoal, de forma bem rápida e célere, né? Os 25 minutos que foi me dado. Então, a gente finda. Pode passar, por gentileza. Temos alguns riscos, né, para que o projeto, a política, o Penatrans, ele realmente funcione, que é a falta de integração e cooperação entre as agências, é um risco apontado, né? Esse termo, integração e cooperação, ele tem que sair um pouco do discurso e tem que ir para a prática, então é um risco. Pode funcionar muito bem um Estado e pode não funcionar o outro. Para funcionar em todo o Brasil, ele tem que realmente ter algum gabinete que funcione, que faça essa governança. Os sistemas não se comunicam, já foi falado. Investimentos, contingenciamento do FUNSET é um risco. Embora todas as instituições elas tenham recurso próprio, mas se houvesse mais recursos, certamente a política seria mais incentivada. As ações em nível estadual e municipal, elas precisam ser incentivadas. A gente vê a dificuldade de alguns estados incentivar políticas de redução da violência no trânsito. E, por fim, a ausência do eixo educação, que, enquanto Polícia Rodoviária, a gente está tentando contornar isso, inserindo esse tema em praticamente todas as ações. Mas a lei não contempla. É um risco e a gente já apontou esse risco e vai propor uma alteração já na lei para inserir o eixo educação. Desafios, necessidade de aprimoramento da lei durante a década, com melhor estratificação dos índices por grupo de habitantes e de veículos e estabelecimento de índices para lesionados. A gente encontrou, a lei estabelece um índice para mortes, mas ela não estabelece um índice para lesionados. Isso é um risco, porque talvez o custo social do lesionado talvez ainda seja bem maior do que o morto, né? Atualização anual das metas e envolver todos os eixos, todos os níveis de governo. Daí são desafios para a lei realmente valer. E, por fim, a gente deixa já um questionamento para os eixos que vão fazer suas apresentações aqui ao final. Quais são os esforços que cada agência, nesse eixo, pode e deve contribuir para a redução da quantidade de mortes, né? Eixo educação, trânsito e transporte, saúde e justiça. Então, com esse último slide, a gente encerra a apresentação, certo? E se coloca ali à disposição durante os painéis à frente para responder algum questionamento. Obrigado. Agradecer pela apresentação e também pelas presenças do senhor Francisco de Assis, presidente do Sindicato das Autoescolas, representando o presidente da Federação Nacional das Autoescolas, o senhor Antônio César Lopes, diretor de operações da Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana, a nossa princesinha do sertão. Bom, gostaríamos de lembrar da importância da participação de todos durante os painéis, inclusive com as perguntas para os nossos painelistas. Nesse momento, convidamos a todos para um intervalo de 10 minutos e um coffee break, no espaço que fica localizado ali, no final do corredor. Após esse breve intervalo, retornaremos para a apresentação dos painéis temáticos e também os debates. Obrigado.